Fala, família Zero do Fogão, tudo bom com vocês, irmão? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Botafogo deu mole aí no último jogo, mas amanhã já tem jogo novamente pela Copa do Brasil, jogo importante contra o Bragantino. Antes da matéria completa, dá moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, já eu volto. E o Botafogo, hein? O Botafogo jogou em casa com o Corinthians ainda no sábado e só empatou. Você tá vendo esse torcedor aqui? Que tá na cara que é botafoguês? Nada abala alguém tão apaixonado assim, né? No meio de tantos torcedores, ele vem chegando sozinho no Nilton Santos. A gente já vai apresentá-lo antes do jogo começar. Esse aqui de costas é o Amauri. Tá escrito aqui. Tem o escudo do Botafogo gigante nas costas. Tem o escudo aqui também no pescoço. Mas a tatuagem mais emblemática deste cidadão tá aqui, ó. Na testa. Amauri, explica, o que foi isso? Eu separei da minha esposa, daí eu falei que eu ia tatuar meu corpo de Botafogo. Daí eu escrevi na testa, aqui é Botafogo. Você deixaria o seu marido tatuar na testa Botafogo assim? Não! Ele se separou e fez isso. Que isso? Agora eu tô solteiro, né? Tu que pediu pra separar? Mas ela que pediu, né? Foi mal. Fez o maior sucesso no Nilton. Aqui é muito Botafogo! Botafogo, rapaz. A gente trouxe um tatuador, você vai... Ih, cara, que mentira! Você vai tatuar a testa também? Eu vou tatuar a testa, não. Eu vou tatuar a barriga. A barriga? É. Cadê a barriga? Aqui. O Amauri tem 62 anos e mora em Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Que hora você saiu de casa hoje? Eu saí de casa às 11h30, vim pra Angra e peguei o outro ônibus pra cá. Vamos ver o jogo então! Vamos ver o jogo? O Botafogo dominou o Corinthians no primeiro tempo. Fez 1-0 com um atacante Arthur Cabral, de cabeça. Só que no segundo tempo, o Corinthians começou a jogar melhor. E aos 37 minutos, Memphis empatou o jogo. Final 1-1, empate frustrante para o Botafogo. Mas tudo bem, o Amauri segue à espera de uma vitória, de uma nova tatuagem também. E de quem sabe, um novo amor. A Amauri vai ler a próxima tatuagem dele, qual vai ser? Meu grande amor é o Botafogo. O outro me deixou. Aí não dá, Amauri. Botafogo 1, Corinthians 1 no Rio de Janeiro. Que fase. Um confronto onde até mesmo as cores semelhantes eram sinal de contraste. Dois tempos totalmente opostos. Gostei da primeira parte. Temos que jogar assim, porque jogamos com um bom ritmo de jogo. Os donos da casa dominaram as ações da partida. De meia distância, Nilton testou Hugo. 6 minutos depois, os toques de cabeça confundiram o goleiro. Arthur Cabral, 1-0. No intervalo, a ousadia de Dorival Júnior foi fundamental para o desfecho da partida. Foram 4 substituições de uma só vez. Bidon, Mateuzinho, Memphis e Yuri Alberto, voltando de lesão, entraram em campo. É sempre muito difícil jogar aqui para mim, então, pelo gramado e nesse retorno, no retorno de uma fratura de uma coluna. O camisa 9 teve a primeira chance de cabeça. Na sequência, Bidon tentou uma pancada. Na saída errada de John, Memphis perdeu a chance de empatar. Oportunidade desperdiçada também por Yuri Alberto aos 27. E novamente, em um lance inacreditável, aos 30 minutos. Sabe sobre os opostos? Então, diferente do primeiro tempo, o Botafogo só atacou aos 36 da etapa final. Cuiabano pra fora. E a resposta de Memphis Depay foi fatal. Tudo igual. Foi um jogo completamente diferente, a equipe está de parabéns, os jogadores fizeram muito daquilo que foi solicitado. O resultado mantém a invencibilidade de David Ancelotti. Desde que assumiu o Botafogo, foram 4 jogos, sendo 2 vitórias e 2 empates. Acontece que o tapetinho não está trazendo sorte para o treinador italiano. Os 2 resultados,
sem conquistar os 3 pontos foram justamente aqui, no estádio Newton Santos. Primeira meia hora muito boa, jogamos um bom futebol, acho que também gastamos muita energia e não sacamos o resultado que acho que merecíamos. Olha, o português do David Ancelotti está perfeito. O futebol do primeiro tempo do Botafogo foi perfeito na segunda etapa, quando o Corinthians colocou 4 jogadores mais competitivos, de mais qualidade. E eu falo do Yuri, que voltou depois de muito tempo, o Memphis, que fez o gol, não é? O Bidon também, que é um jogador que faz a diferença, e o Mateuzinho. O time melhorou. E aí, Ronaldão? E aí que o primeiro gol do Botafogo, ninguém falou, pra mim foi irregular. Teve um empurrão do atacante em cima do Tchoca. Olha lá o lance, ó. Ele empurra, tira o zagueiro da jogada e faz o gol de cabeça. O VAR não viu, o juiz não viu, gol do Botafogo. Mas a gente tá de olho. Agora, e estamos de olho também no Dorival, hein? Por quê? Porque não se brinca com o Botafogo, gente. Você não pode brincar com os caras lá. Encolher o Maná, uma defesa totalmente batendo cabeça e o time totalmente ali, do lado do Hugo. O time do Corinthians jogou do lado do Hugo no primeiro tempo. No segundo tempo ele fez o óbvio, colocou os caras pra jogar. Falou, gente, olha o que está acontecendo aqui. Vamos lá, vamos, Yuri. Pode perder gol à vontade, filho, que hoje você vai fazer. O Memphis, entra lá, desenrola, Bidon. Porque você não pode brincar. O futebol não se brinca. E o Dorival tá brincando com o futebol. Nas escalações, na forma de colocar o time. Depois ele fica com a mão fazendo assim com a mão, ó. Ele põe o time tudo lá atrás, depois ele fica assim, ó. Sai, não adianta, mas irmão. será que foi ele que colocou o time lá atrás, irmão? Foi que o Botafogo não, foi a minha mãe. Não, o Botafogo pressionou? Não, minha mãe falou, o time lá atrás. Você acha que o treinador vai querer colocar os outros jogadores lá, irmão? Quando ele entra com o Maná, ele coloca mais um cara pra fazer a cobertura dele, porque ele não consegue atacar e não consegue defender. Então ele já fica com o lado direito penso. Então o que ele vai fazer? O time vai recuar. Porque não tem como. Aí no mano a mano os caras começam a pegar a bola. E é inadmissível o Angeleri jogar menos que Bidu e que Hugo. Não é possível que esse Angeleri ele parou de jogar. Então tem que colocar o cara pra jogar, irmão. Aí depois ele tocou o Bidu, dois do lado esquerdo. O Dorival deve estar tomando água da chuva estragada. Não tem elenco, Ronaldo. O elenco tá difícil. Aí você reclama do Mateuzinho, quando não é ele, é o Manaus. O Ramon foi campeão com esse time aí, que você vê o time pelo menos. Com o Ramon de ficava bravo aqui com algumas coisas que ele fazia, mas ele tinha um time. O Corinthians não tem o time. Dorival, você tem que ter um time. Você tem um time lá. Aí se machucar, você troca a peça, filho. Você não mexe no time todo, meu filho. Nos outros times ele não errava, velho. No Flamengo ele não errou, no São Paulo ele não errou, no Ceará você não errou. Agora no Corinthians você tá é todo final de semana, é todo jogo do Corinthians, você tá com esse cara, fica pau maluco, velho. Bom, família Zoeira tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que joga amanhã no estádio Newton Santos novamente. O Botafogo precisa voltar a vencer no estádio Newton Santos. Desde que voltou o Campeonato Brasileiro foram 4 rodadas, o Botafogo tem 2 vitórias e 2 empates. E, curiosamente, o Botafogo tem 2 empates em casa contra o Vitória. E agora, né, mais um empate jogando em casa contra o Corinthians. O Botafogo venceu o Vasco lá no Mané Garrincha, o comando de campo do Vasco, e venceu o Sport lá na Ilha do Retiro. Então, o Botafogo precisa voltar a encontrar a vitória dentro de casa, onde o Botafogo continua invicto. Vai pegar aí o Bragantino, né? O jogo amanhã, transmissão do Premier. Mas se você quiser assistir a esse jogo, tá? Aonde você estiver, basta você ter internet, vai passar o QR Code na tela de vocês e também vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Você entrando ou apontando a câmera do seu telefone para esse QR Code, vai te levar diretamente para o WhatsApp, onde você pode fazer um teste grátis de 1 hora. Basta ter internet para assistir o jogo do Botafogo amanhã com teste grátis de 1 hora, tá? E são milhares de canais abertos e fechados, conteúdos aí de milhões, filmes, séries, e não é só futebol nacional e internacional. Não perca tempo, o precinho que cabe no seu bolso com imagem em HD eu uso, por isso eu recomendo. Então, Botafogo e Bragantino amanhã. O Bragantino é um encontro, né? Do 5º com o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que poderia chegar ali no G4, caiu um pouco na tabela depois desse empate. E o Bragantino vem de 3 derrotas também no Campeonato Brasileiro. Então, está vivendo a sua melhor fase no Brasileirão. O Bragantino, né? Que chegou a brigar pela liderança em algumas rodadas. Agora também já deixou um pouco de lado aí. O Bragantino perdeu para o Fortaleza, para o Flamengo e para o Vitória. Então são 3 derrotas seguidas e mesmo assim ainda tem uma pontuação melhor do que o Botafogo, 1 ponto a mais que o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Mas acredito também que o Botafogo logo vai ultrapassar eles. Nos últimos 5 confrontos, o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 para o Bragantino. Então a gente está com uma margem boa aí contra o Bragantino. Eu queria falar aqui também que tem alguns jogadores do Botafogo que ainda estão recebendo propostas aí lá de fora, né? O Vitinho, o Arthur e o Marlon Freitas também viraram alvo aí de clubes de fora do Brasil.
Só que aquilo, o Botafogo recusou todos, até mesmo porque eu acho muito difícil que o Botafogo venha vender alguém agora. Esse deve ser o time, a base. Eu tô com o microfone na mão porque tá uns cachorros latindo aí, então talvez esteja atrapalhando um pouquinho vocês. Então eu acredito que o Botafogo não vai vender mais ninguém. Esse deve ser o time, a base, até dezembro, onde termina o Campeonato Brasileiro. Então acho que, a não ser que seja um dinheiro muito, muito bom, muito alto. A melhor oferta que teve foi pelo Arthur, 94 milhões de reais, que daria mais ou menos uns 40 milhões de reais de lucro, tá? Se o Botafogo vendesse o Arthur por esse valor, mas o Botafogo recusou. O próprio Arthur também deu sinal vermelho, não quer voltar para a Rússia. O Marlon Freitas foi uma proposta do Emirados Árabes assim, mais ridícula, de 11 milhões. Então, tipo assim, o Botafogo nem pensou em abrir conversa. A mesma coisa, o Vitinho também recebeu propostas de 18, 15 milhões, por aí. O Botafogo também achou baixíssimo. Não abriu conversa. Então, ninguém, por enquanto, ninguém mais vai deixar o Botafogo, já aquelas peças que já foram, né? E aquilo, que eu falei, né? O Botafogo precisa voltar a vencer dentro de casa, onde o Botafogo sempre estava jogando muito bem. Jogou muito bem no primeiro tempo contra o Corinthians. Poderia ter feito 1, 2, para ficar um pouco mais tranquilo. Terminou 1-0. E aquilo no segundo tempo. E era um Corinthians misto ali, né? Era um titular. No segundo tempo, o Corinthians veio com suas armas principais. Jogou até melhor que o Botafogo, por certo momento. Empataram o jogo e tiveram até chance de se bobear, de virar aquele jogo ali contra o Botafogo. Ficou uma disputa bem lá e cá. Qualquer um poderia ter vencido aquele jogo. Mas eu acho que o Botafogo precisa voltar a ficar um pouco mais atento, né? O John quase entregou a paçoca ali, né? Um pouco displicente. Tem alguns jogos que o goleiro John dá mais bobeada assim, que dá uma irritada às vezes, mas tirando isso, né? São pontos que o Botafogo vai deixando para trás e vai vendo seus concorrentes ao título, como Flamengo e Palmeiras, vencendo todos os jogos e abrindo cada vez mais vantagens. Então o Botafogo deixou 4 pontos em casa aí, né? Porque deixou 2 contra o Corinthians e deixou 2 contra o Vitória, que seriam 4 pontos. Lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos e poderia estar bem melhor na tabela se não tivesse perdido esses pontos bobos. Bom, agora é virada de chave, Copa do Brasil. Amanhã a gente volta aqui falando muito mais de Botafogo, com a provável escalação. Será que ele vai, né? O Montoro, por exemplo, contra o Corinthians, ele botou numa posição que não é muito da dele. Mesmo assim, foi um dos melhores em campo, mas não dá para ficar inventando muito. Tá precisando de peça? Pede ao John Texto lá, reposição. Né? Não dá para ficar mudando muito, botando o jogador da onde não é da sua posição. Isso aconteceu com o Savarino, já aconteceu com o Marlon Freitas, agora está acontecendo com o Montoro. Isso não é muito interessante para o nosso time. Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!